Olá pessoal, eu sou o professor Jardel e na aula de hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: a soma dos ângulos internos de um polígono. Vamos lá? Para começar, vamos falar da soma dos ângulos internos de um triângulo que nós já vimos em um outro momento. Eu trouxe aqui até a experiência que nós fazemos para poder demonstrar essa propriedade. Eu desenho um triângulo em uma folha, recorto e indico cada ângulo interno desse triângulo com uma cor. Eu pego esse desenho que eu fiz e corto em 3 partes, de modo que cada parte contenha um único ângulo interno do triângulo. E depois eu colo as 3 partes em uma folha, de modo que os ângulos internos do triângulo fiquem juntos entre si. O que me permite visualmente perceber a seguinte propriedade: a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. É um ângulo de meia volta, que nós sabemos que mede 180 graus. Então, com isso, eu tenho um triângulo, por exemplo, aqui que mede, que tem seus ângulos medindo 26 graus, um segundo ângulo mede 73 graus e o terceiro ângulo eu desconheço a medida, que eu indiquei por x. Mas eu posso fazer o seguinte: eu posso somar as 3 medidas dos 3 ângulos e igualá-la a 180 graus, porque vai de encontro à propriedade que eu acabei de achar. Então, eu tenho que x mais 26 graus mais 73 graus é 180 graus. Ou ainda, que x mais 99 graus é igual a 180 graus. Da onde que saiu esse 99? É resultado da soma de 26 com 73 graus. E eu penso o seguinte: se eu tenho 99 graus, quanto que falta para chegar a 180? É só fazer 180 menos 99, o que vai me dar a medida do terceiro ângulo. Então, x mede 81 graus. Continuando, vamos falar agora da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E eu vou usar o que eu acabei de descobrir, o que eu acabei de relembrar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, para descobrir agora de um quadrilátero. Então, admitindo que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, podemos determinar a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero. Aqui eu tenho um quadrilátero qualquer. Sempre é possível decompor um quadrilátero em 2 triângulos ao traçar uma diagonal. Só para lembrar, diagonal é um segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos de um polígono. Então, eu vou escolher um dos vértices desse quadrilátero e vou traçar a sua diagonal. Então, escolhi esse vértice. A partir desse vértice só é possível traçar uma diagonal. Então, vocês podem perceber que ao traçar essa diagonal, eu dividi esse quadrilátero em 2 triângulos. Um primeiro triângulo, onde eu sei que os seus 3 ângulos somam 180 graus. E o segundo triângulo, que eu também sei que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, vejam bem, eu vou ter 2 triângulos multiplicado por 180 graus, o que vai me dar 360 graus. Então, a soma dos 4 ângulos internos de um quadrilátero, no caso desse quadrilátero, resultará em 360 graus, o que me permite estender para qualquer quadrilátero. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, porque nós vimos que é possível decompor esse quadrilátero em 2 triângulos. Usando essa propriedade, podemos descobrir a medida do ângulo desconhecido do quadrilátero ao lado. Então, eu tenho 4 ângulos internos, 3 eu conheço a medida, um quarto eu não conheço, chamei de x, indiquei por x. Então, se eu somar as 3 medidas dos 3 ângulos que eu conheço, eu vou encontrar 240 graus. A medida do ângulo desconhecido é o que falta para completar 360 graus. Então, eu faço 360 menos 240, o que vai me dar 120 graus. Então, esse quarto ângulo mede 120 graus. Agora, vamos falar da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Só para deixar aqui, a gente poder lembrar, a gente descobriu
que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, de um quadrilátero é 360 graus, mas como calcular a soma da medida dos ângulos internos de um polígono de, por exemplo, 30 lados? Então, eu tenho aqui três polígonos, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. Então, vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o quadrilátero lá no slide anterior. Eu vou escolher um vértice e vou traçar todas as diagonais possíveis a partir desse vértice. O quadrilátero, né, só é possível traçar uma diagonal a partir desse vértice. O pentágono, eu consigo traçar duas diagonais partindo de um vértice. E o hexágono, eu consigo traçar três diagonais partindo de um vértice. Então, o quadrilátero, o pentágono e o hexágono, representados acima, foram decompostos em triângulos a partir do traçado das diagonais que partem de um único vértice. E eu posso organizar uma tabela. Então, por exemplo, no meu polígono de 4 lados, quantos triângulos eu consegui determinar? 2, né? Então, 4 menos 2 igual a 2. O meu polígono de 5 lados, que é o pentágono, eu consegui decompor ele em 3 triângulos, que na verdade é 5, que é o número de lados, menos 2, e dá 3. O meu polígono de 6 lados, o hexágono, eu consegui decompô-lo em 4 triângulos, o que na verdade é 6 menos 2, igual a 4. Então, vocês podem observar que é sempre o número de lados menos 2. E aí, descobrindo a quantidade de triângulos, né, a partir dessa decomposição do polígono, eu posso também descobrir a soma da medida dos seus ângulos internos. Basta multiplicar o número de triângulos encontrados por 180 graus. Então, por exemplo, o polígono de 4 lados ficaria 2 vezes 180 graus, que dá 360. O de 5 lados, como eu consegui decompô-lo em 3 triângulos, ficaria 3 vezes 180 graus, o que resulta em 540 graus. O hexágono, que é o polígono de 6 lados, eu consegui decompô-lo em 4 triângulos. Então, fica 4 vezes 180 graus, que é igual a 720 graus. Então, está aqui novamente a nossa tabela. Observando os valores da tabela, podemos intuir o seguinte resultado, que é válido para qualquer polígono. Se um polígono tem n lados, então sua decomposição em triângulos apresenta n menos 2 triângulos, ou seja, é sempre o número de lados menos 2. E a gente pode ver que o quadrilátero, que tem 4 lados, eu consegui encontrar 2 triângulos. 4 menos 2 igual a 2. O pentágono eu consegui encontrar 3. E o hexágono eu consegui encontrar 4. Então, se eu pegar, por exemplo, um heptágono que tem 7 lados, eu vou conseguir encontrar 5 triângulos. 7 menos 2, que é igual a 5. Assim, a soma da medida dos ângulos internos desse triângulo, que aqui a gente chama de SI, ou pode só ser o S de soma, é igual ao produto do número de triângulos que eu achei por 180 graus. Vamos analisar a expressão que acabamos de achar. Foi essa expressão aqui, n menos 2 vezes 180 graus, onde esse n indica o número de lados do meu polígono. E n menos 2, na verdade, é o número de triângulos achado na decomposição do polígono. Então, vamos interpretar a expressão. Sei o número de lados de um polígono e quero achar a soma de seus ângulos internos. Primeiro passo, eu vou fazer o número de lados menos 2. Segundo passo, eu vou pegar esse valor que eu achei no primeiro passo e vou multiplicar por 180 graus. Vamos praticar? Primeiro exemplo. Vamos encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono. O heptágono é um polígono de 7 lados. Então, vamos fazer. Primeiro passo. Está até destacado. 7 menos 2 vezes 180 graus. Esse 7 menos 2 é o número de lados menos 2. O que vai me dar 5. Então, eu reduzi a minha expressão. Ficou 5 vezes 180 graus, que é o segundo passo, que é o valor achado multiplicado por 180 graus. E aí eu chego no resultado, que a soma dos ângulos internos de um heptágono é 900 graus.
Você sabe o que é um polígono regular? Essa informação vai ser importante para a resolução de algumas questões. Um polígono é regular quando todos os seus lados são congruentes e todos os seus ângulos internos também são congruentes. Então, são duas condições para que um polígono seja considerado regular. Todos os seus lados precisam apresentar a mesma medida, isto é, eles precisam ser congruentes e todos os seus ângulos internos também precisam ser congruentes, ou seja, precisam apresentar a mesma medida. Então, eu tenho aqui um hexágono que apresenta todos os seus ângulos internos medindo 120 graus, ou seja, eles são congruentes, mas podemos observar que esse hexágono apresenta tamanhos de lados diferentes. Logo, ele só satisfaz uma das condições. Então, eu também não posso falar, né, que ele é um polígono regular, porque para ser regular precisava ter também todos os seus lados iguais. Esse hexágono aqui, ele apresenta todos os lados congruentes, porém os seus ângulos internos não são. Então ele também não vai ser regular. Agora, esse terceiro hexágono, ele apresenta todos os seus lados congruentes e também todos os seus ângulos internos congruentes. Logo, ele vai ser considerado um hexágono regular. Continuando a nossa prática, eu tenho o exemplo 2. Determine a medida de cada ângulo interno de um polígono regular de 10 lados. Então, meu polígono tem 10 lados. Primeiro passo da minha expressão que eu achei. Fazer número de lados menos 2. Então, 10 menos 2, achei 8. Agora, eu vou fazer o segundo passo, que é multiplicar esse valor achado por 180 graus. Então, fica 8 vezes 180 graus, que vai resultar 1440 graus. Mas a questão pede a medida de cada ângulo interno. E outra informação, esse polígono é regular, então todos os seus ângulos internos possuem a mesma medida. Quantos ângulos internos eu vou ter? 10. Porque lembrando que em um polígono, o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos internos é sempre o mesmo. Então eu vou fazer a soma que eu achei, que é 1440, dividido por 10. E eu vou descobrir que cada ângulo interno mede 144 graus. Por que eu posso dividir por 10? Porque ele é um polígono regular. O terceiro exemplo diz o seguinte: a soma da medida dos ângulos internos de um polígono é 720 graus. Que polígono é esse? Nesse exemplo, temos a soma dos ângulos internos e não mais o número de lados, porque até então a questão dava o número de lados e eu achava essa soma. Agora é o contrário. É exatamente o que estamos procurando, o número de lados, o polígono. Então, se é ao contrário, nós faremos também o caminho inverso. Então, vejam bem, se o primeiro passo é fazer o número de lados menos 2 e o segundo passo é multiplicar por 180, eu vou fazer o inverso. Eu vou dividir por 180 e depois eu vou somar com 2. Então, 720 dividido por 180 é igual a 4. 4 mais 2 igual a 6. Logo, o polígono procurado tem 6 lados. É um hexágono. Por hoje é só. Até a próxima aula.